Oi, eu quero dar uma boa tarde a todos. Meu nome é missionário José, estou aqui com o Semeando Vida. Eles vieram até mim escutar um pouquinho do meu testemunho. Hoje eu me encontro aqui no Abrigo do Bem, mas muitos anos atrás, aos 12 anos, eu saí de dentro de casa. Hoje eu posso dizer que eu amo muito a minha mãe. Eu amo muito meu pai, porque eu conheci o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero passar para algumas pessoas que têm alguns problemas familiares, que têm alguns problemas no meio da família, que hoje Jesus pode ser a solução desses problemas. E aos 12 anos de idade eu saí de casa achando que ia melhorar a minha vida. E no fim acabei conhecendo o mundo. E aos 12 anos eu peguei pista, saí de casa. E na pista, quando eu estava vindo embora, eu comecei a olhar para as pessoas que tinham casa, que tinha família, e aquela chuva vinha vindo e eu não sabia para onde que eu ia, e eu estava ali pegando carona para ir embora para Itanhaém, de Araçatuba para Itanhaém, onde começa a minha história. E começou a vir um temporal e eu ali com 12 anos, eu parei na primeira série, comecei a ver as pessoas entrar dentro de casa. E a única coisa que eu lembrei foi uma construção, porque eu trabalhava com meu pai de servente para estar ajudando dentro de casa. E quando começou aquela chuva, eu comecei a procurar a construção e vi um monte de areia. E eu lembrei que quando eu cavava ali a areia com a enxada, a areia era quentinha. Então eu comecei me enterrar dentro da areia e falar para Deus que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. E eu falava, Senhor, a minha mãe me odeia porque é culpa do Senhor. Isso que eu estou passando é culpa do Senhor. E eu adormeci naquele dia. E eu vi um anjo caindo sobre mim, que até hoje eu não esqueço desse anjo. E esse anjo, a palavra de Deus nos diz que ele dá ordem aos teus anjos para que guardem todos os teus caminhos. Depois de 20 anos eu fui entender por que aquele anjo caiu sobre mim, me guardou, me zelou do vale da sombra da morte. E eu continuei minha jornada, cheguei até Itanhaém. Quando foi a chegada de Itanhaém, eu encontrei meu tio também, que tinha um problema com a minha tia, né? Ele ponhava todo mundo para fora, meus primos dormiam na rua, e eu comecei a ter aquele problema ali também, e comecei a dormir assim na casa de um, na casa de outro, e conheci o Espiritismo, que me recolheu primeiro, né? Só que dentro do Espiritismo, os espíritas, os pais de santo, falou que o meu lugar não era ali. E eu queria saber o porquê tantas minhas dificuldades, as minhas lutas, que eu não poderia ir para o Espiritismo, porque Jesus não me aceitava. Aí um certo dia veio uma irmã no portão da casa da minha avó e me convidou, em 99, para ir numa igreja, e eu não queria ir porque eu estava conhecendo a escola de samba. Foi aonde que eu aprendi a fazer fantasia, alguns destaques, e ganhei alguns dinheiro para mim poder sobreviver, porque eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe naquela época perto de mim. E eu falei que eu não ia para a igreja, né? E conheci o crack em 1993, que foi a época da base que era transformado com farinha. E eu via aquele monte de gente na minha época,
fumando. Aí um certo dia eu saí do baile funk, bêbado. Estavam uns meninos tudo ali em frente do centro, o centro de macumba correndo solto. E quando eu sempre bebia, eu ia parar no centro. E na frente do centro tinha uns meninos usando esse crack. E eles me chamaram e falaram assim para mim: usa isso daqui, ele vai te acalmar. Quando eu pus o crack na boca, que eu soltei a fumaça, eu caí para trás e levantei outra pessoa. Ali comecei a conhecer outro mundo, um mundo de violência, um mundo enganoso, um mundo de dor, um mundo de traição. Comecei a ver pessoas, meus amigos, morrer por causa de drogas. Vi o Gaguinho, um amigo meu, levar um tiro na cabeça também por causa das drogas. A finada Cíntia, minha prima, também morreu por leucemia. E eu não sabia, não conhecia Deus. Eu falava que tudo isso era culpa dele que estava acontecendo. E por ver meus amigos morrendo, eu cansei e fui procurar uma ajuda. E essa ajuda foi através de um maçônico, o seu Pedoclen, que eu sou nascido na cidade de Itanhaém, uma cidade pequena, turística de Santos. Lá não tem muitos recursos. Nós vivíamos da pesca e vivíamos da reciclagem. E como minha mãe e meu pai foi embora para Araçatuba, eu fiquei sozinho. E eu tive que enfrentar a vida sozinho. Aí uma certa seita, eu cansado de ver meus amigos morrendo, levando tiros, um entrando em óbita, o Genildo levou vários tiros, um quebrou as pernas, começou a quebrar a perna do outro. E eu comecei a ver dor, sofrimento. Eu falei: Jesus, eu não quero isso para mim. Falei para ele, né? E fui na casa do Sr. Pedoclen. Falei assim: Sr. Pedro, eu não aguento mais essa vida de droga, de crack. Eu queria que o senhor me internasse. Que eu nem sabia naquela época que tinha internação. Para mim, internação era um hospital. E o Sr. Pedoclen veio e falou assim: amanhã estou passando na casa da sua avó para levar você para uma clínica que chama Missão Alfa de Itanhaém. E ele cedo de manhã chegou lá, me pegou, eu não tinha nem roupa para vestir. As únicas roupas que eu tinha eram umas 3 peças de bermuda, 2 camisetas. E ele me pegou, me levou para essa clínica Missão Alfa. Quando eu cheguei na clínica, eu vi uma chácara bonita, senti uma paz gostosa. E ele estava entrando numa campanha de oração. Só que a única oração que eu conhecia era o Ave Maria e o Pai Nosso, que minha avó me ensinava, que ela é católica. E aí o pastor Dan veio em 2 dias e falou assim para mim: você quer entrar numa campanha de oração com nós? Eu falei: eu entro. E tinha um quartinho, que era um quarto hoje, que é quarto de oração. Eu não entendia nada do Evangelho. E eu comecei a orar lá dentro do quartinho, Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso, o crê em Deus Pai. Eu quero falar assim para pessoas que quem trabalha na nossa vida e convence a gente do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não conhecemos a Deus, mas o Espírito ele veio para nos consolar. E o pastor Dan falou para aqueles meninos: mas o Artemio está orando a Ave Maria e o crê em Deus Pai dentro do quartinho. Ele falou assim: deixa que Deus vai falar com ele. Hoje em dia nós encontramos muitas igrejas querendo fazer o trabalhar de Deus. Não deixamos Deus trabalhar na nossa vida e acabamos atrapalhando a vida do nosso próximo. E ele chegou em mim, o pastor Dan, e falou assim: senta aqui comigo.
E eu sentei com ele, ele falou assim, você sabe o que é orar? Eu falei, mas eu estou orando, o Ave Maria. Ele, não, orar. Orar é você conversar com Deus. Orar é você soltar tudo que tem aí dentro desse seu coração, que eu sei que você tem muita coisa para falar com Deus. E eu quero que você conversa com Ele, que Ele é seu amigo, Ele está ali para ouvir a sua conversa. Aí o pastor Dan me chamou de noite para uma campanha de oração de noite. Eu prostei meu joelho no chão, foi a minha primeira oração. E comecei a falar para Deus, conversar para Deus tudo que tinha dentro do meu coração. E eu senti uma presença tão maravilhosa, tão grande. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Comecei a permanecer ali na Missão Alfa, trabalhar na obra com amor, fazer tudo com amor dentro da casa de Deus. E por uma discussão eu saí da Missão Alfa e fui parar na casa da minha avó de novo. E uma ex-lésbica chamada Sirlene, irmão Sirlene, ela já estava na igreja e ela, por ver eu não cair, ela veio me buscar de Itanhaém e me levou para Nova Odessa, que é a casa Pedrangular de Nova Odessa, missionária Elisa e pastor José. E eu fui muito bem acolhido ali com a missionária Elisa e com o pastor José. Ali Deus começou o meu ministério, eu comecei a buscar Deus em oração, comecei a orar a Deus mais em oração, comecei a falar com Deus, comecei a ver os dons e os talentos que Deus tem para nos oferecer. E um certo dia, um rapaz, por ele ser maior dentro da igreja, ele falava que não era Deus que me usava, que era uma pombagira. E aquilo me afetou. E eu falei assim, mas como, Jesus? O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me tirou do vale da sombra da morte. Eu estou buscando o Senhor, estou orando o Senhor. Como pode ser isso? E esse rapaz, ele vem adoecer. Porque a palavra de Deus nos diz assim, ai daqueles que tocam na menina dos olhos do Senhor. E ele adoeceu de uma maneira que não sabia qual remédio, não tinha mais solução, o médico também não sabia o que fazer mais. E a missionária Elisa foi na casa de recuperação Pedrangular, onde fui levantado como obreiro. Ela falou assim, ô José, eu vim te buscar porque através de você Deus vai fazer uma cura na vida daquele homem. E eu falei, quem, missionária Elisa? O irmão da Edson, da Tigre, que ele trabalhava com canos da Tigre. Eu falei, mas como que eu vou lá? O homem não acredita em mim, o irmão não acredita que Deus é na minha vida, que ele fala que a pombagira que me usa, a missionária virou para mim e falou, José, através de você ele vai ver que Deus é na sua vida. Você precisa ir lá orar pelaquela vida. E eu arrumei meu terno, minha Bíblia, novo na fé, 1 ano de convenção. Fui na casa desse rapaz. Cheguei lá, ele mesmo doente, ele falou, missionário, eu não quero que esse rapaz ore por mim. E a missionária virou e falou assim, mas é ele sim que vai orar pela sua vida. A palavra de Deus nos diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. A única coisa que saiu da minha boca ali na hora foi assim, olha irmão, se o irmão não crê, eu creio que Deus fez paralítico andar, cego ver, mudo falar. E eu vou orar sim pela sua vida em nome de Jesus amanhã. Para honra e glória, eu quero ver o irmão curado e o nome de Jesus ser glorificado. E eu orei pela vida daquele irmão.
Quando foi num culto da quarta para quinta-feira, que eu orei na quarta, na quinta, a igreja se preparou, que tinha um ônibus para buscar a gente na casa. Assim, quando nós pisamos o pé dentro da igreja, sentimos uma alegria, uma felicidade de ver que Deus estava trabalhando em algo ali. E eu sentei, porque a casa de recuperação era as primeiras a ser chegada. E quando a igreja lotou, a missionária Elisa, eu estava olhando para ela do púlpito, ela levantou e deu glória a Deus. A igreja toda começou a glorificar a Deus. E eu falei, mas por que o povo está glorificando a Deus? Quando eu olhei para trás, o rapaz que estava doente, que não tinha solução, ele estava em pé para a honra e glória de Jesus. Eu peço assim para vocês que estão na igreja, que veio desse mundo do homossexualismo, da prostituição, que não olhe nem para um lado, não olhe nem para o outro. Só leva os teus olhos perante a monte e o socorro vem do Senhor. E eu fazendo a obra com a missionária Elisa ali, e daquele que Deus mais dado, é cobrado. E um certo dia, dentro da casa, nós morávamos longe, numa chácara, que ela também não tinha condições, mas tinha amor pelas almas. Ela alugou uma chácara longe, que era só de madeira, e lá tinha escorpião, cobra, mas como Deus estava conosco, praga nenhuma chegará em nossas tendas. E eu comecei a aprender o quão maravilhoso é que Deus é importante na nossa vida, e que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. E eu fiquei ali naquela casa, nós pegava água no poço, nós fazíamos comida no fogão de lenha, e era 1 quilômetro para chegar na cidade. Eu comecei a tomar conta dos idosos, olhar os idosos, porque não tinha pessoas ali para tomar conta, né, daqueles idosos que precisavam dar banho, que precisavam ser lavados. E eu comecei a me dedicar para os idosos. Um certo dia tinha um idoso chamado Seu Aderval, que ele falava que eu não era um homem de Deus, que eu não era um homem de Deus, que eu não era um homem de Deus. E ele me perseguia. Chegou num fim de Natal, veio uma empresária e falou assim, olha, eu quero ajudar essa casa. E eu quero que você pegue o nome de todos, calçados, calça, blusa, e passa para mim. E eu estava ali na mesa, sentado, pegando a numeração de todos. O Seu Aderval veio e falou assim para mim, você é um homem de Deus. Eu falei, uai, Seu Aderval, o escorpião te mordeu? Ele falou assim, não, você é um homem de Deus. Você me perdoa por tudo que eu tenho feito ou perseguido com você. Eu falei, o senhor está bem, Seu Aderval? Ele falou assim, eu estou te pedindo perdão. Quando foi 11 horas da noite, nós só tinha lamparina, não tinha luz, porque a chácara era uma chácara emprestada e era tudo de madeira. Ali era improvisado fogão, poço, luz era na vela, na lamparina. Aí chegou um aluno e começou a falar, José, Seu Aderval está gritando lá na cama. E eu levantei para ver Seu Aderval. Quando eu cheguei perto do Seu Aderval, ele falou, está queimando tudo, está queimando tudo, está queimando tudo. E eu falei, o que está queimando, Seu Aderval? Ele está queimando tudo, chama a ambulância. Quando eu vi que ele falou, chama a ambulância, eu vi que o negócio era grave. Aí eu tive que andar 1 quilômetro para poder achar um telefone para ligar para a missionária Elisa. E quando eu chamei a ambulância, a missionária Elisa falou assim, José, volta e vai lá. E era um monte de mato. E eu voltei e fiquei esperando a ambulância. Quando chegou a ambulância, o Seu Aderval veio falecer nos meus braços, pedindo piedade e misericórdia a Deus. E ali eu comecei a ter amor às almas. Só que teve um dia que eu falei para a missionária Elisa, falei, missionária, eu quero ir embora. Não quero mais ajudar na obra, porque a gente faz e a gente não tem gratidão, as pessoas não agradecem.
E ela falou assim: José, não sai dos caminhos do Senhor, porque Deus tem uma obra para terminar na sua vida. E eu, com a minha rebeldia, fui arrumando a minha mala às 6 horas da manhã. E veio um irmão Macedo, do jogador do Ponte Preta, um homem que eu não conversava com ele direito, mas ele sabia da minha história. E ele foi lá na missionária às 6 horas da manhã e falou assim: José, eu estava orando dentro da minha casa e Jesus mandou eu vir aqui para te dizer, não sair dos caminhos do Senhor, porque Deus vai te dar um grande livramento de morte. Permaneça no caminho do Senhor. E eu não ouvi. Fui parar em Mogi das Cruzes. Quando eu desci do ônibus, tinha outra mulher e falou: volta para o lugar da onde você veio, porque Deus quer completar a obra que Ele tem na sua vida. E eu mesmo assim, com a rebeldia, fui morar na Rua Uva, na Vila Brasileira. Um irmão começou a me convidar para ir para a igreja. Eu falava que não ia, comecei a lavar roupa das mulheradas para fora na rua para poder sobreviver. E teve um show do Zezé de Camargo e Luciano e a rua me convidou para ir, mas antes disso chegou um irmão e falou: vamos na igreja comigo primeiro. E eu senti de ir naquele dia. Quando eu pisei o pé na igreja, uma irmã lá do púlpito levantou e falou: Deus vai te dar um grande livramento de morte hoje. E eu ouvi, eu fiquei com medo, chorei, mas mesmo assim fui para o show do Zezé de Camargo e Luciano. 5 rapazes pegaram eu com um pedaço de pau, quase quebraram minha cabeça, chutaram minha cabeça como se fosse uma bola de futebol. E quando eu acordei dentro do Surce de Mogi das Cruzes. E o mais bonito de tudo, que quando eu abri os olhos, tinha uma irmã sentada do meu lado e ela falou assim: não conheço você, não sei a sua história, mas vim evangelizar e o Senhor pediu para mim sentar aqui e esperar você acordar. E eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, já é 5 horas da tarde, para te dizer: volta para os caminhos do Senhor, porque tenho eu uma obra na tua vida. E mesmo assim eu, na rebeldia, saí do hospital e eu não podia voltar para a casa da minha mãe, nem para a casa do meu tio, e vim parar em Campinas. E em Campinas eu recaí nas drogas de novo. Em Campinas eu deixei o velho homem entrar de novo e fiquei pedindo esmola ali em frente da catedral, onde teve o massacre. Vi muitas pessoas morrer. Comecei a ter trauma da droga, porque eu lembrava, em 93, dos meus amigos morrer. Então Deus começou a trabalhar na minha vida ali na rua. Começou a trabalhar comigo ali na rua, na 13 de maio, na catedral. E foi anos e anos se passando, e eu pedindo ali esmola, a migalha que cai da mesa dos grandes. Conheci as idosas, as cristãs, as senhoras. Conheci bastantes empresários que eram homens de Deus. Também conheci partes evangélicas que passavam, não olhavam para mim. E ali para mim foi sendo uma escola. E quando eu fui ver, eu também já estava o velho homem. Já deixei entrar a Laila dentro da minha vida. Só que tinha algo faltando dentro de mim, um vazio, uma depressão, e eu queria saber o que era aquilo que estava faltando dentro de mim. Aluguei uma pensão com o dinheirinho da esmola, aluguei, fui morar, mas não estava bem, aluguei 4 casas, não estava bem, nada estava bem para mim, porque tinha alguma coisa faltando na minha vida. E todavia que todo mundo passava ali na catedral, vinha uma irmã e falava assim: Deus vai te tirar daí. Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. E um certo dia eu acordei com uma fome e eu não tinha uma moeda no bolso. Sentei ali, tinha um amigo meu chamado Danilo.
Eu falei, Danilo, nós não temos uma moeda para comprar um pão. Hoje o almoço está na conta de Jesus. E o Danilo olhou para minha cara e falou, hoje a conta, o almoço está na conta de Jesus. Aleluia. Quando deu 11 horas, uma irmã chegou perto de mim e falou assim, você falou que o almoço hoje está na conta de Jesus. Eu vim pagar o seu almoço que Jesus pediu. Então eu vi o quanto maravilhoso Deus fala conosco. E mesmo assim, eu continuei permanecendo na catedral. Conheci o Riquelmo. Ele lutou pela minha vida. Tentou me resgatar. Nós conversávamos muito sobre o Evangelho. Ele me ajuda até hoje. E mesmo eu não consegui sair da rua. Aí veio ter esse massacre, nós estávamos tudo ali na catedral, sentados. E nesse dia os moradores de rua resolveram tomar banho e todo mundo saiu. Só ficou eu e Danilo, né? E eu queria dormir porque eu estava cansado e me senti mal de ficar ali na frente da catedral. E quando nós fomos dormir num palanque que ia ter um show ali na frente da catedral, eu escutei uns barulhos de tiro, eu falei, é teco, Danilo, é tiro. E o Danilo acordou desesperado, correndo para lá e para cá. Eu, sai daí, Danilo, vem para cá. E os tiros estavam saindo de dentro da igreja para fora. Foi aonde que nós vimos a polícia entrar ali dentro. E as idosas, umas caindo na porta, o Danilo conseguiu recolher um idoso com sangue. As minhas pernas começaram a tremer, porque eu nunca vi umas coisas daquela, e eu comecei a orar a Deus, falar para Deus que guarda aquelas idosas que estavam orando, rezando, ali dentro, né? A dona Fátima, a dona Cida que me dava o café da manhã. Graças a Deus elas não estavam nesse dia, elas estavam num dentista, porque a primeira coisa que eu corri no prédio foi perguntar delas se elas estavam na igreja, elas não estavam. E ali eu fui me cansando também da vida que eu estava levando, porque eu já conhecia um pouquinho Jesus e sabia que Deus era maravilhoso. E eu fui parar na Bola de Neve para ver se eu conseguia um internamento de novo para internar eu e o Danilo. E nós se acampamos ali, como nós éramos moradores de rua, aí nós se acampava, arrumava as cobertas no chão, eu fazia comida, pegava 2 bloquinhos, cortava as latinhas, colocava álcool depois de gasolina e fazia a comida. O povo passava, ajudava, comprava mistura e ficamos ali até Deus ver o que queria fazer conosco, que era a época do Covid, né? E para entrar dentro da igreja tinha que estar agendando, porque não entrava qualquer um dentro da igreja. E passava o pastor da Bola de Neve todo dia ali de moto, ele olhava para nós ali, né? E um certo dia eu fiz almoço, a janta, fui dormir. Quando eu dormi, eu entrei dentro do inferno. E eu fui entrando dentro daquele inferno, aquele fogo foi queimando, e era um fogo que queimava, e não parava de queimar, um fogo que consumia. E eu falava assim, eu não estou aguentando entrar mais, está muito quente, está queimando, e estava queimando mesmo. Só que tinha uma pessoa do meu lado e eu não conseguia ver essa pessoa. E ele queria que eu fosse até mais para o fundo. Só que eu falava, eu não aguento, é muito quente e está me queimando. Aí eu olhei lá no fundo, 2 homens fazendo orgia. Abri a segunda porta.
eu falei assim, tinha um demônio, metade homem, metade mulher. Só que esse demônio não conseguia chegar perto de mim, porque esse demônio, ele não olhava para mim. Ele olhava para uma pessoa que estava do meu lado. E ele se escondeu. Aí eu voltei para a primeira porta e falei assim, como é que eu saio daqui? Está queimando muito. Ele falou, abre a porta e sai. Quando eu abri a porta, que eu olhei o mundo inteiro, a casa inteira, estavam legiões e legiões de demônios. E eu acordei. Quando eu acordei, eu estava na rua, meu corpo, meu coração parecia que ia me dar uma parada cardíaca. E eu falei, Danilo do céu, você não sabe aonde eu fui. Até o inferno, Jesus está pedindo para nós voltar para os caminhos do Senhor. E eu falando ali do amor de Cristo para o Danilo. E o Danilo era um parceiro meu. E eu falei, Danilo, Deus vai me chamar de novo. E eu vou ter que ouvir a voz do Senhor. E você vai ter que aceitar Deus trabalhar na minha vida. E ele virou para mim e falou, se Deus pode trabalhar na sua vida, Deus também vai trabalhar na minha. E nós ali continuamos ficar ali na frente da Magazine Luiza, de frente com a bola de neve. Aí tive o segundo sonho. O segundo sonho, eu estava andando na rua e de repente uma voz falou, José. E eu falei, quem me chama? José. Eu falei, é o Senhor, José, eu vou te renovar de novo. Eu falei, mas Senhor, onde eu me encontro? Olha a minha situação. Eu preciso te renovar, José. E ele falou assim, olha para frente. Eu vi uma igreja grande. Quando ele falou assim, entra dentro daquela igreja, que eu entrei dentro da igreja, eu vi muitas pessoas prostradas e falando uma língua só. E eu queria saber o que aquelas pessoas estavam falando, né, adorando, de frente com o púlpito. E eu olhei para frente do púlpito, olhei e falei assim, mas o que está acontecendo, Senhor? E saiu um pastor, com os olhos vermelhos, e falou assim, meu nome é Legiões e eu estou trabalhando dentro das igrejas. E eu acordei, quando eu acordei, eu falei assim, eu quero voltar, Jesus, porque eu quero lutar de novo com aquele demônio. E eu voltei para o corpo e voltei para a igreja e falei, Satanás, o meu Deus é maior e você não tem poder. Né? E repreendi e voltei. Eu falei, Danilo, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos voltar o mais rápido possível para a igreja. E voltamos para a catedral. Sentamos ali na catedral, conseguimos alugar outra casa. Não deu certo de novo, o Riquelme acompanhou a gente. Ele via que não dava certo, ele falava, você precisa voltar para Jesus, José. E Deus estava falando no meu coração e eu estava sentindo que eu precisava voltar para Jesus, porque eu tive um encontro com Jesus em 99 e eu sabia que Jesus estava me chamando. O círculo começou a se fechar, nada dava certo para mim. E eu sentei ali de novo no chão e fui pedir esmola. Um certo dia o Danilo, possuído, querendo usar mais droga, dois rapazes se levantou e foi agredir ele. Eu levantei, separei os dois rapazes e falei assim, Danilo, cansei dessa vida. Eu vou procurar Jesus, é a única solução. Nós já alugamos 5 casas, voltamos para a rua. E nós estamos na rua de novo. Eu quero pegar minhas coisas, eu quero ir procurar uma casa de recuperação. Isso, eu tinha falado que eu nunca mais ia voltar para uma casa de recuperação. E consegui ter força de levantar daquele chão. Parecia que Deus falou assim, levanta-te e anda. 20 anos sentado numa sarjeta,
o Senhor chegou e falou, levanta-te e anda. E eu vim parar no abrigo do bem, onde o abrigo do bem me acolheu. Pastor Ricardo, pastor Rafael, pastor Giovanni, obreiro Ricardo, me acolheram muito bem. E uma das profecias de Deus se cumpriu aqui, dentro do abrigo do bem. Quando Deus falou que ia me levantar como missionário. O pastor Ricardo ia consagrar alguns pastores. E ele falou, José, Deus pediu para me fazer e eu vou fazer o que Deus pediu para me fazer. Eu quero consagrar você como missionário. E foi fazer umas arrecadações para ajudar na casa, porque o Abrigo do Bem é uma casa que não tem apoio de prefeitura e não tem apoio de governos. São pessoas que vêm de situações de rua, que aqui tem sido um refúgio. A Bíblia nos diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Altíssimo descansarás. E quando Deus me trouxe para cá, eu comecei a ter novamente um encontro e um primeiro amor com Jesus. E Deus me consagrou como missionário. Hoje eu quero estar falando para você que hoje eu estou aqui com o pastor Giovanni, com o pastor Ricardo, com a pastora Juliana, com o obreiro Ricardo, fazendo a obra, ajudando os moradores de rua que outra hora estavam lá fora como eu. E hoje eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu entendo o que eu passei por tudo, para que hoje eu possa estar encontrando novamente Jesus. Então eu peço assim para você que está ouvindo esse testemunho, reflita. Muitas das vezes você não está entendendo o porquê a sua vida não está indo para frente, o porquê não dá certo você alugar uma casa e voltar para a rua, o porquê você não consegue ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida e dar o primeiro passo. Hoje eu me encontro aqui no Abrigo do Bem. Deus me deu um benefício loas, para estar me mantendo. Porque a Bíblia diz que o justo não mendigarás o pão. E nós temos que confiar no Senhor. Hoje, eu amo muito a minha mãe. Perdoo ela por tudo. E o que eu mais quero na minha vida é que ela conheça Cristo. É que ela conheça Jesus. É que ela conheça o caminho, a verdade e a vida. É esse um pedacinho da minha história que eu quero deixar para você. E eu agradeço a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.